esta palavra foi algo muito engraçado. A forma como o Senhor falou comigo. Eu fiz um pequeno teste com umas perguntas que eu vi no Instagram e resolvi testar-me, não é? A mim própria. E fiz essas perguntas e depois era suposto, não é? Como é sempre, sermos muito sinceros para o resultado ser o mais credível possível. No fim, a inteligência artificial disse-me assim: agradeço a tua sinceridade. E quando eu li, até partilhei com o Sérgio as respostas, não é? Aquilo que o resultado do teste deu, digamos assim. Eu estava a dizer ao Sérgio, como é interessante, não é? Às vezes tinha a ver com ciclos repetitivos na nossa vida, faziam umas perguntas sobre como é que nós éramos, como é que reagíamos em determinadas situações, etc. E eu dizia ao Sérgio, olha, como é engraçado, não é? Eu respondi isto. Até algumas perguntas, sou sincera, a resposta não era uma coisa que me deixasse à vontade. Apesar de eu estar a escrever aquilo só para mim mesma, vocês acho que vão entender o que eu estou a dizer. Às vezes nós fazemos coisas ou somos de uma determinada forma quando nos perguntam, mesmo que seja uma pergunta só tu e a inteligência artificial, aquilo até dói tu responderes assim. Acontece-vos ou não? Sim? Graças a Deus. E eu pensei, realmente, não é? Colocando uma honestidade ali nas perguntas, há coisas que depois as respostas fazem todo o sentido. E eu comecei a pensar naquilo e durante um dia ou dois, não sei quando é que fiz o teste, já não me lembro, mas foi esta semana, decidi então começar a pensar naquelas respostas e naquela conclusão de uma forma diferente. Então veio até mim esta palavra, o Senhor falou comigo desta forma. E eu dei o nome, o ciclo de juízes. Porque é sobre o livro de juízes que nós vamos falar. E antes de abrirmos aqui no texto que eu quero ler convosco, só fazer uma pequena introdução. Quando nós começamos o livro de juízes, o livro anterior ao Josué, Israel tinha alcançado a terra prometida, não é? Tinha um líder, Josué, um bom líder, um líder fiel, e o povo estava habituado a tê-lo como líder. E no início de Juízes nós lemos então que Josué tinha falecido e agora o povo já não tinha mais um líder. Vamos aqui ler só em Juízes 2:8. E esta frase, este versículo acaba por definir um bocadinho a tragédia que vem a seguir, não é? A restante parte do livro. Diz assim: faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. E se pudermos, lemos aqui os seguintes. 2:8. Tenho duas Bíblias abertas, isto é um espetáculo. Faleceu Josué no 9. Onde está o 9? Esta Bíblia não tem 9. Misericórdia. E sepultaram no limite da sua herança, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E há outra versão que diz que morreu toda aquela geração. E a outra geração após eles, esta que tinha morrido, se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Amém? Então, o que é que acabávamos por ler aqui? O povo que estava habituado a um líder deixou de ter líder. Eram 12 tribos que cada uma então fazia o que lhe aprazia, não é? Digamos assim, eles não estavam... Agora aqui tinha morrido a geração que conhecia o Senhor e esta nova não conhecia a Deus, como diz aqui este versículo. E eu queria então ler os versos que vamos falar ao longo da palavra. E isto está aqui. Do 11 ao 19. Então fizeram os filhos de Israel o que era mau perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor à ira. Porquanto deixaram o Senhor e serviram Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel.
e os deu nas mãos dos espoliadores, que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles, para o seu mal. Como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão do que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes. Antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que, falecendo o juiz, reincendiam e se tornavam piores do que os seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Amém? E o que é que nós vemos aqui? Meio que o resumo do livro de Juízes. Por isso eu dei o título à palavra do ciclo de juízes, porque ao longo nós vamos vendo um juiz a ser levantado, o povo a ganhar dos inimigos, o povo volta a pecar, a afastar-se de Deus, e voltamos e andamos sempre no mesmo ciclo. E depois de eu já ter construído esta palavra, eu até pensei, talvez ciclo não fosse a palavra mais apropriada. Porque um ciclo, nós voltamos sempre ao mesmo lugar, não é? Do mesmo ponto de partida para o mesmo ponto. E andamos sempre ali às voltas. E isso é problemático, porque não conseguimos avançar. E o objetivo da nossa vida com Cristo é nós avançarmos, nós crescermos, nós evoluirmos. Mas também pode ser, isto que eu vos vou explicar, aplicado ao contrário, em vez de ciclo, então uma espiral. E aqui o livro de Juízes talvez seja mais uma espiral, ao contrário, não para cima, não é? Que, como eu estava a dizer ao início, é suposto que a nossa vida cristã vai evoluindo, ou seja, nós vamos crescendo, o ciclo repete-se, mas nós vamos aprendendo e vamos evoluindo. Mas uma espiral virada ao contrário. Ora, se nós formos analisar, à medida que o ciclo se ia repetindo, o povo estava mais corrompido, mais afastado de Deus. Então é uma espiral para baixo. O ciclo repetia-se, mas os pecados eram diferentes. As pessoas estavam mais corrompidas, mais afastadas. Então não era somente um ciclo. Era algo que, à medida que se ia repetindo, pecado, o juízo de Deus, o clamor do povo, Deus levantava um juiz, havia livramento, o povo voltava a pecar, afastava-se e voltávamos a repetir. Mas sempre cada vez mais afastados, sempre cada vez mais corrompidos. O pecado a cada vez a entranhar-se mais no povo. E eu acho que isto faz todo o sentido para a atualidade que nós vivemos. Não sei se vocês concordam, mas eu pelo menos vejo isso. E muitas das vezes falo acerca disso, na verdade. Que talvez há uns anos atrás, e não assim há tantos, nós não víamos certas coisas serem tão normais no mundo como hoje. Eu lembro-me que uma palavra que eu dei há uns meses atrás, eu falava acerca disso. Não é? Hoje nós vemos estas questões todas das casas de banho mistas, vemos muito mais a homossexualidade nas escolas, na rua, em todo o lado. Não é? É tudo muito mais comum. Antes parecia que isso existia, tudo isso existia, mas estava muito mais camuflado, não de uma forma tão liberta e liberada, digamos assim. Hoje em dia, as leis começam a ser a favor de, não é? Ao contrário de não haver leis. Por exemplo, o casamento homossexual, a adoção por parte de casais homossexuais, todas essas coisas. E há uns anos atrás isso não se via. Então essas coisas começam a entrar dentro da lei e por isso começam a ser comuns e normais. O que antes não era lei, agora faz parte da lei, é legal, já não é ilegal, então começa a ser uma cultura. Nós adaptamos-nos a isso. E quem fala disso, fala
de tantas outras coisas, não é? Nós vamos nos adaptando porque é cultural, faz parte daquele lugar. E aqui não, era mais ou menos isto, ou seja, o povo a cada dia mais estava mais corrompido, porque as gerações não conheciam a Deus, iam-se afastando, afastando, afastando. E os ciclos repetiam-se, mas a cada dia pior. E eu queria analisar convosco o texto, para nós vermos exatamente o ciclo. Se puderem começar aqui outra vez no versículo 11. E vamos ler só até ao 13. Vamos ler por partes, para nós vermos. O ciclo eu dividi aqui em 4 partes. O pecado, o juízo de Deus, a opressão, depois o clamor e o livramento, e então a recaída. Então, se nós lermos aqui do 11 ao 13, diz assim: Então fizeram os filhos de Israel o que era mau perante o Senhor, pois serviam aos Balaíns. Deixaram o Senhor de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor à ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Esta versão aqui diz deixaram o Senhor. Há uma outra que diz abandonaram o Senhor. É quase que abandonaram, deixaram, remete até à traição, como uma traição conjugal, não é? A minha esposa abandonou-me, deixou-me. Houve uma traição. O povo abandonou o Senhor. E no fim, no 13 diz que provocaram a ira do Senhor. E a ira de Deus não é como a humana, não é? Eu perdi a paciência com o irmãozinho que me chateou e irei-me. Não, a santidade do Senhor, ela foi provocada, confrontada com o pecado do povo. E acendeu-se a ira do Senhor. Então, Deus ele estava irado com o povo, porque eles pecavam contra eles, porque eles pecavam contra ele, porque eles adoravam outros deuses. E Deus tinha pedido, mandado, para que não se convivesse com os cananeus. E o que é que o povo de Israel fez? Precisamente isso. Eles decidiram viver de forma pacífica, em conjunto. Então, qual foi a segunda parte? O juízo de Deus é até uma ironia. Nós podemos ler. Agora passar aqui para os versos 14 e 15. Então, a primeira parte, até aqui, o pecado do povo, não é? Eles abandonaram a Deus, adoraram outros deuses e acenderam a ira do Senhor. A partir do 14 até ao 15, diz assim: pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores que os pilharam e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles, para o seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e eles estavam em grande aperto. Então é aqui a ironia, não é? Eles não quiseram obedecer, e o que é que Deus faz? Faz com que eles sejam escravizados pelos cananeus. Então o povo estava a ser escravizado por quem eles decidiram, não é? Por sua própria vontade, conviver, porque não era assim que Deus tinha mandado. Então o juízo de Deus, a palavra diz que Deus tirou a mão, e o mal era com eles, não é? Não havia a mão do Senhor, e eles foram escravizados pelo seu próprio inimigo. Isto aqui até me parece assim, não está cá a Eunice, a professora, mas é assim meio pedagógico, a pedagogia dos pais. Vou fazer com que o filho sinta saudades da casa do pai. Eu vou pô-los a ser escravizados por quem eles próprios quiseram conviver. Então agora vão ser escravizados por eles. Parece meio irónico, mas Deus ele tinha dito, né, jurado, como a própria palavra diz aqui. Então houve um castigo, houve um juízo. Porquê? Porque o povo tinha pecado. Houve um juízo, eles sofreram, foram escravizados. Próxima parte. Coitadinhos, estavam aflitos, clamaram ao Senhor. Está aqui. E lemos aqui, então agora do 16 até ao 18.
Eles clamaram ao Senhor pela dor e o Senhor deu-lhes um livramento. O Senhor fez. Suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão do que os espelharam. Então, Deus ele deu o juízo. E como o povo estava aflito, ele deu o livramento. Suscitou o Senhor os juízes que os livraram da mão do que os espelharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes. Antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram, seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava os juízes, o Senhor era como um juiz e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz. Ou seja, quando o Senhor levantava os juízes, não era a força do juiz, o Senhor era com aquele juiz. Ou seja, não era Gideão, não era Sansão, era o Senhor a fazer, o Senhor era com aquele juiz e os livrava da mão dos inimigos todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se compadecia dele ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. E por isso eu dizia, o clamor e o livramento. Não é? Ele era com eles porque eles gemiam de dor, estavam a ser escravizados. Então clamavam a Deus. Não com arrependimento. Eles não estavam arrependidos. Eles clamavam porque eles precisavam de ser libertos daquela opressão. E Deus, ele trazia um juiz. Mas a própria palavra diz que eles não estavam muito tempo em obediência. Não é? Nós lemos aqui. Depressa se desviaram do caminho. E eu pergunto, porquê que eles clamavam? Porquê que Deus levantava um juiz? O juiz fazia com que eles ganhassem a batalha, ou seja, deixavam de ser escravizados por quem os escravizava, pelos seus próprios inimigos, e eles, depois de terem aquilo pelo qual clamavam, eles desviavam-se novamente do Senhor. E se nós fecharmos aqui com o 19, que é então a recaída, o fim do ciclo, e se voltássemos a ler seria o novo, sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincindiam e se tornavam piores do que os seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Voltamos ao início. Então, o povo pecava, havia o juízo de Deus, o povo ficava aflito, clamava a Deus, Deus levantava um juiz, eles voltavam-se a desviar do caminho. E quando falecia o juiz, já não acontecia mais nada. Isto faz-me lembrar um exemplo que eu ouvi, não sei onde, ou se lia, ou... De onde é que eu ouvi este exemplo? Que é do elástico. Há um elástico e ele é sempre um elástico, não deixa de ser um elástico pequenino, mas nós vamos esticá-lo e ele torna-se grande porque está esticado. E quem o esticava era o juiz. O juiz esticava aquele elástico, fazia a força, então o povo andava reto como aquele elástico. Quando o juiz falecia, obviamente largava o elástico e ele voltava ao seu formato inicial, um elástico pequenino. Se formos falar de um elástico de cabelo, de amarrar o cabelo, ele fica grande porque está a ser puxado, mas quando aquele que faz força o larga, ele volta ao original. E isto acontecia porquê? Porque o povo ele não clamava por arrependimento. Ele não via, eu cometo um pecado e eu preciso de me arrepender, eu preciso ser transformado. O povo clamava para resolver o problema que eles tinham, a opressão que havia. Porque eles estavam a ser escravizados, estavam a viver escravos, a ser escravos daqueles que eles próprios tinham admitido viver no meio deles. Deus trazia o juiz levava-os a ganhar a batalha. Havia ali uma animação, mas depois voltávamos tudo ao mesmo. Então o ciclo é repetitivo e estes versos aqui que nós lemos é a história que conta, que eles andavam de todos os juízes que Deus levantou, sempre o povo cometia pecado, Deus dava o juízo, Deus levantava o juiz para ajudá-los na batalha. Eles voltavam a afastar-se de Deus, voltavam a cometer pecado, e Deus compadecia-se e andávamos sempre neste ciclo.
E eu via a nossa vida, a atualidade, talvez da maioria de nós, a acontecer isso, este tipo de situação. Eu cheguei à igreja com algum tipo de problema, com alguma coisa que eu queria mudar na minha vida. E eu disponho-me a mudar, começo o processo da mudança e depois acontece alguma coisa que me leva a afastar-me. Seja para o bom, seja para o mal. Nós às vezes vemos, a pessoa não teve aquilo que queria, a vida dela está pior, não se resolveu nada, então ela afastou-se. Mas nós também vemos o contrário. Que é, agora está tudo melhor, está tudo bem, então a pessoa agora não precisa de Deus. Então afastou-se. Agora é preferível ir fazer outra coisa ao domingo, ir fazer outra coisa ao dia do grupo de vida, ir fazer outra coisa no lugar de um devocional, ir fazer outra coisa no lugar de falar com Deus. Porque agora eu já não preciso mais. Eu agora já está tudo bem na minha vida e eu já não preciso mais de orar, eu já não preciso mais de consagrar a minha vida a Deus, porque está tudo bem. E depois daqui a uns dias, uns anos, eu volto a dizer, eu sou tão infeliz, eu sou tão triste. E eu volto à procura do Senhor. Eu vou buscar outra vez daquilo que eu um dia já tive. Deus pode castigar-me ou não. Eu sofro um bocadinho. Mas depois eu vejo uma alegria, volto. Durante uns tempos eu sirvo. Durante uns tempos eu estou empenhado no convívio com os meus irmãos. Durante uns tempos eu estou ali a participar em todas as atividades da igreja, a consagrar-me a Deus, a fazer o meu devocional, a orar, e depois eu mais uma vez paro. Porquê que nós fazemos isso? Porquê que a nossa vida volta, não volta? Nós sentimos as mesmas coisas, as mesmas dores. Sabem, há uns anos atrás, eu sinto que quebrei alguns ciclos na minha vida. E quando eu me apercebi disso, eu chorei muito e chorava muito. E partilhava com o Sérgio e dizia, eu não acredito que eu fazia isto desta forma, ou que era assim desta forma. Alguns de vocês já conhecem esta parte da minha história, mas há 3 anos atrás eu estive grávida. A bebé, ela tinha uns problemas cerebrais, nasceu. Um dia depois ela faleceu. E ao longo da gravidez, sempre que eu ia ao médico, diziam-me, não, interrompa a gravidez, porque não faz sentido, a bebé vai nascer com muitos problemas. Inclusive disseram que ela não iria nascer, não valia a pena seguir com a gravidez para a frente. E é algo interessante que eu aprendi neste processo. Quando há uma interrupção de gravidez no início da gravidez, até umas certas semanas, chama-se interrupção da gravidez. O mais comum, um aborto. Não é voluntário, mas a pessoa é voluntária de certa forma, mas porque a gravidez tem alguma questão. Quando passa a gravidez de umas certas semanas, já não é uma interrupção que seja possível fazer de qualquer forma e passam a chamar-lhe, a ter outro nome. E não sei se vocês já ouviram, mas para mim foi um choque eu ouvir isto, que se chama fetocídio. Então é um homicídio, estão a ver? Eu só tenho o nome de feto porque é um bebê que não nasceu. E eu e o Sérgio, nós íamos ao hospital e víamos salas cheias de dossiês com esses nomes. Fetocídios do número 1 ou tal. E eu lembro-me daquilo chocar-me. E doía-me muito o coração porque era algo que os médicos nos disseram do início ao fim. Vocês deviam interromper a gravidez. Vocês deviam... Vamos pôr os papéis. Depois de passar daquela data limite, vamos pôr os papéis. Pensem bem, vão para casa, dou-vos 2 dias para pensar. E uma coisa interessante é que as mulheres que saíam de lá porque decidiram interromper a gravidez, elas eram automaticamente levadas para o piso de cima, que era o piso da psicologia, para terem um acompanhamento psicológico. A mim nunca ninguém me disse se eu queria ir a um psicólogo.
Nunca ninguém nos convidou a ir ao piso de cima, ter um acompanhamento psicológico. Porquê? Porque nós não queríamos interromper a gravidez. E esse processo, ele fez parte do interromper de ciclos na minha vida. E vocês sabem, quando nós aceitamos Cristo, tudo muda. E às vezes Deus, Ele põe-nos em situações difíceis. E nós temos que interromper ciclos. Eu disse ao Sérgio, é um ciclo que acaba em mim. Mas às vezes dói. E como eu dizia, o Senhor aplicou uma pedagogia com o povo de Israel. E o Senhor também pode aplicar a mesma pedagogia connosco. E quando dói, nós não podemos fugir, nós temos que ir em frente, seguir em frente. Nós temos que dizer assim, sim, Senhor, este ciclo acaba em mim. Este ciclo acaba na minha geração. Este ciclo acaba aqui. Porque eu não quero isto para a minha vida. Eu não quero continuar a ser uma geração que, como diz no versículo inicial, não conhecia o Senhor. Porque a geração anterior morreu e esta nova agora não conhece o Senhor. Porque se não houver um que interrompa o ciclo, ele vai sempre continuar. E como eu disse inicialmente, não vai sempre continuar igual. Vamos andar numa espiral que desce e há um povo, há alguém da nossa família que chega ao fim do poço, ao fim da espiral lá fininha. E depois para sair, talvez seja muito mais difícil do que eu ou tu. Então talvez hoje nós não estejamos assim tão mal. O que eu faço de errado não tem assim tanta importância. O meu afastamento de Deus não é assim tão importante. A minha negligência para com o Senhor não é assim tão importante. Mas talvez a próxima geração que vem após ti, ela esteja numa parte da espiral mais em baixo. E vai-lhe custar muito mais do que a ti te custaria. Então tu hoje estás aqui. Tu hoje conheces ao Senhor. Por mais que pareça insignificante aquilo que tu tens que mudar, aquilo que tu tens que começar a fazer ou deixar de fazer, não deixes isso para a próxima geração. Não deixes isso para o teu filho, não deixes isso para a tua filha, não deixes isso para a próxima geração. Porque não é somente um ciclo. Ela vai apertando, vai ficando mais difícil. E no fim, é uma pessoa muito mais afastada, uma pessoa muito mais envolvida com coisas que não pertencem a Deus, com pecados. Talvez seja muito mais difícil ela chegar até aqui. Talvez seja muito mais difícil ela conhecer uma vida que a traga para Cristo e que a recupere. Então nós hoje temos um dever. E o dever de interromper o ciclo. Nós temos o dever de interromper o ciclo em que estamos, por mais insignificante que ele pareça. E voltando ao texto, nós às vezes achamos o problema é aquilo que nós não conseguimos fazer. Indo para um exemplo muito mais raso e atual que hoje todos damos, não é? Eu não consigo levantar cedo para ler a Bíblia. Eu não consigo ter uma constância no ginásio. Estas coisas hoje que falamos de inconstância a todos os níveis. Eu sou inconstante nesta área, sou inconstante nesta área, inconstante nesta. E veja, o povo de Israel, qual era o problema que eles achavam que tinham? Os inimigos. Eles achavam que o problema deles era os inimigos, então eles clamavam a Deus. E achavam que um juiz, um libertador, ia resolver o problema. Mas o problema não estava no inimigo. O problema estava no pecado. Aquele que nós lemos no início. Vamos só reler. No verso 10. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tão poucas obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mau perante o Senhor. O
problema do povo não era o inimigo. O problema do povo era o pecado que estava dentro deles. E eles queriam tratar a consequência e não queriam tratar a causa. E nunca tratavam a causa. Então o ciclo repetia-se sempre. Daqui a uns tempos nós temos um outro inimigo para vencer. E o inimigo, ele é outro, tem outro nome, é outro povo, mas a causa é a mesma. Eu continuo a ser aquela pessoa que não conhece a Deus, que peca e adora outros deuses. Então talvez o nosso problema hoje não seja o não levantar cedo, o não conseguir ler a Bíblia, o não conseguir fazer um devocional, o não conseguir manter a constância em que seja o que for. Talvez o nosso problema seja outra coisa. Qual é a raiz do nosso problema? Qual é a raiz que faz com que nós tenhamos essas atitudes? Qual é a motivação do nosso coração para não ser uma pessoa constante? Qual é a motivação do nosso coração para continuar a pecar? Porque é aí que está o real problema. É aí que está o ponto que nós temos que tratar para pôr fim a um ciclo. E talvez o Senhor, Ele te apresente essas dores. Essa dor, exatamente onde dói, onde tu tens que tratar. E a hipótese para tu pôres um ponto final. Então decide pôr esse ponto final. E agora reparem, sempre que havia um juiz, o fim do versículo que diz no 19, falecia o juiz e o povo voltava ao que era antes. E andávamos sempre neste ciclo. E o que é que nos mostra? É que soluções temporárias que morrem não são verdadeiras soluções. Porque o juiz era uma pessoa que nascia e morria. Nós precisávamos de um juiz que não fosse temporário. Nós precisávamos de um juiz que fosse eterno. E por isso andávamos neste ciclo. Quem quebra o nosso ciclo? A quem eu coloco as minhas dores? Em quem eu coloco este meu problema? Será que eu sou sincero a este juiz eterno a que eu hoje tenho acesso? A quem hoje nós cantamos? A quem hoje eu disse: Cristo é suficiente? Vocês cantaram, eu cantei. Esse juiz eterno, ele resolve este ciclo. Ele não vence somente a batalha. Ele não vai vencer somente o teu inimigo. Ele não vai colocar-te a acordar cedo amanhã. Não clames a Deus a dizer: Senhor, eu quero passar a levantar-me cedo todos os dias. Senhor, eu quero passar a conseguir ler a Bíblia. Senhor, eu quero passar a ser uma pessoa. Tenha coragem de dizer a Deus: Senhor, como é que está a minha raiz? Quem é que eu sou verdadeiramente? Quais são as motivações do meu coração? Porque quando nós tratarmos isso, vai ser fácil levantar cedo. Vai ser fácil ler a Bíblia. Vai ser fácil fazer um devocional. Vai ser fácil ir ao ginásio. Talvez nós, todos o início de ano, eu estou a pôr estas motivações, estas coisas de quase de início de ano, não é? Mas às vezes não é de início de ano, é de início de mês, para outros início de segunda-feira. Sempre nós temos um novo recomeço. Não é? Porque eu, a partir de X data, eu vou fazer X coisa. E é interessante isso, porque nós começamos e na semana a seguir já não fazemos, já não interessa. E não nos perguntamos porquê que nós não conseguimos fazer isso. É uma coisa que nós queremos. E o motivo é esse. É porque não é sobre tu te levantar cedo. Estás a fazer a pergunta errada. Estás a fazer o pedido errado, o clamor errado. O povo clamava a Deus para sair da escravidão. E Deus levantava esse juiz que um dia nasceu e anos depois iria morrer. E não havia uma solução. Era temporário. Aquele juiz poderia ser muito bom, mas era temporário. Eu preciso de ir à causa. E o que eu hoje quero levar-nos a pensar é isso. Qual é a causa? E para isso nós precisamos, como eu dizia ao início, eu própria fiz aquelas perguntas, ou melhor, eu respondi aquelas perguntas e eu própria estava com vergonha das respostas. E como alguns de vocês concordaram,
Eu às vezes também, vocês também às vezes têm a vergonha de certas respostas a perguntas íntimas, mesmo que mais ninguém esteja a ver. Porque eu sei que eu sou assim, eu não gosto, mas eu não consigo mudar aquilo. E é isso que nós precisamos de fazer, com urgência. Eu confrontar-me a mim mesma. Confrontar-me a mim mesmo. Pedir a Deus, sonda o meu coração. Diz-me o motivo que eu tenho que tratar. O que é que aconteceu? Quem eu sou? Ou o que é que vem da geração anterior que eu preciso de eliminar hoje? Eu preciso de quebrar este ciclo. Eu não quero ser esta geração que não conhece a Deus. Eu não quero ser essa pessoa que está afastada de Deus. Eu não quero ser essa pessoa que clama no meio da dor, mas que nunca clama por transformação interna. Eu preciso de tratar o meu pecado. Eu preciso de tratar o meu eu, de ser transformada. Nós todos precisamos disso. Há pouco eu falava falava com alguém e dizia: olha, nós precisamos todos os dias de ser tratados. Não há um dia. Claro que quando eu cheguei aqui, hoje eu não sou a mesma pessoa, e glória a Deus. Mas não é suposto que eu permaneça a mesma pessoa nos próximos 10 anos. Agora, nos próximos 10 anos, Deus vai me mostrar outros erros, outras coisas. Eu vou ser diferente, com certeza, porque estou num caminho de aperfeiçoamento, não é estático. Agora não eliminei todos os pecados óbvios, não é aqueles pecados que agora estou aqui, não fumo, não bebo, não prostituo, não faço as coisas óbvias, sou santa. Não. Eu costumo dizer, apesar de talvez ser menosprezado, aquele pecado interior, sabem? Quando eu sou uma pessoa egoísta, quando eu sou uma pessoa que com algumas falhas no caráter, é mais difícil de tratar. É um pecado que talvez ninguém veja. Que talvez, aliás, às vezes as pessoas veem, comentam, mas a ti ninguém te diz. Vocês sabem isso? Às vezes há coisas que nós não dizemos. Eu costumo dizer à Inês, sabes porque que para as tuas amigas tu és perfeita? Porque elas nunca te dizem o que não gostam em ti. Óbvio, não é? Só que quando nós crescemos, o que é que nós aprendemos? Que esses não são os verdadeiros amigos. Esses não são os verdadeiros amigos. Os verdadeiros amigos, eles confrontam-nos. Eles mostram-nos que nós estamos errados. E às vezes, perante um confronto que dói naquele dia, naquela hora, nós temos a oportunidade de ser profundamente transformados. E às vezes nós necessitamos realmente disso. De alguém que nos confronte. De alguém que nos cause desconforto. Para eu mudar. Para eu ser uma pessoa diferente. De alguém que puxa o teu elástico e o larga. E te diga assim, vês? Tu és esse elástico, esticado ou murchinho. Tu não és uma flor, és esse elástico. E se tu queres ser uma flor, tu precisas deixar de ser o elástico e ser a flor. Não podes continuar a ser o elástico e não vale a pena esticá-lo. Porque quando a força que o estica acabar, como com o povo de Israel, quando o juiz morria, soltava o elástico e o povo ficava murchinho. E assim nós também ficamos. Nós andamos esticadinhos quando temos ali, principalmente na igreja. Imaginem, temos um grupo de vida que nos apoia muito, temos um discipulador, uma discipuladora que anda ali sempre ao pé. Depois, quando a pessoa deixa de andar tão ao pé, tão perto, já está há mais tempo, já é um bocadinho mais crescida, já não precisa daquela quase cabeçada. Eu estou mesmo aqui ao pé de ti, não olhes para o lado que eu vou ver. Quando a pessoa deixa de ser acompanhada a esse nível, ela regride, não é? Volta a fazer coisas que fazia antes. E depois diz, a culpa é do meu discipulador, a culpa é do meu líder do grupo de vida, a culpa é do pastor, da pastora. Não, a culpa é nossa. Porque um dia alguém nos apresentou a Cristo, um dia nós fomos evangelizados, no outro dia nós fomos consolidados, ensinaram-nos a guardar a palavra e a cumprir os mandamentos. Agora segue e faz o mesmo. Não pode andar sempre alguém ao pé de ti
a cuidar de ti. Nem é suposto nós sermos um cãozinho amarrado com uma trela. Anda aqui sempre, olha, não foge. Não pode ser. E nós não gostamos disso, não é? Às vezes o pastor fala aqui, eu mando mensagens, não é para controlar as pessoas, é só para saber como é que tu estavas, se te aconteceu alguma coisa, porque é que não vieste. E nós dizemos, eu não gosto que me controlem. Mas em vezes diferentes, o que é que dizemos? Não, ninguém esteve comigo, ninguém me ajudou, ninguém se compadeceu de mim. Não, alguém se compadeceu de ti. O próprio Deus está contigo todos os dias da tua vida. E tu aceitaste-o. E quando aceitaste Jesus como Senhor, tiveste a consequência que foi tê-lo como teu Salvador. Agora és um filho de Deus, o Espírito Santo habita em ti. E Ele fala contigo. Ele transforma-te. Ele mostra-te o caminho certo. Então tu tens o poder que criou o mundo dentro de ti. Tu és essa pessoa que pode quebrar este ciclo, que não precisa de um juiz temporário, porque aceitou um juiz que é eterno. Tu és essa pessoa.